Olá, prof. Olá, meninas. Eu sou a Adriana Boff Farias, juntamente então com a minha colega Karine Drum. Estamos aqui hoje para socializar o nosso paper, que tem como tema a importância da linguagem na educação infantil. Nós somos alunas do Polo de Erval Seco, do 5º semestre, e então vamos dar início à nossa apresentação. O nosso trabalho, então, ele vai apresentar a linguagem na educação infantil na vida da criança, porque isso representa a função primordial da fala, o que nos leva a acreditar, então, em pesquisas que vão apontar crianças com poucos meses de nascimento, elas já sentiram uma necessidade de fazerem uso da língua. Portanto, então, ao passo que a criança ela vai conseguindo emitir sons cada vez mais, porque ela está sendo bombardeada por estímulos sonoros, que um exemplo é a fala das pessoas que estão ao redor dela, o pai, a mãe, os familiares. Então, a criança ela vai impulsionando então a repetir essas palavras que ela está ouvindo, que ela vai querendo fazer o mesmo som que o outro está emitindo. A importância, então, da linguagem, ela está justamente no fato de que isso tudo torna, então, esse processo educativo mais eficaz, porque proporciona para nós alunos situações e momentos mais envolventes e dinâmicos com a criança. Porque através dessas situações dinâmicas, os alunos podem, então, não só desenvolver, como também acabar explorando os próprios instrumentos comunicativos sociais. É fundamental também para o desenvolvimento da linguagem que o professor na sala de aula crie ou promova atividades que vai possibilitar a criança se sentir incentivada a querer participar com as outras. Um exemplo disso é através de discussões, poesias, conversas, leituras de historinhas, músicas, entre outros métodos que faça com que a criança tenha o desejo, a vontade de interagir com o grupo. Isso vai promover, então, uma comunicação melhor para ela e ela vai conseguir ser mais estimulada. Por isso que o convívio com outras crianças, com os adultos, desenvolve um processo no desenvolvimento e psicológico da criança melhor. Por isso, então, que a gente pretende dar uma pesquisada nesses processos e trazer o que mais estimula o aluno. A linguagem na educação infantil. Então, isso proporciona ao aluno situações e momentos que vão ser mais envolventes e dinâmicos, que na educação infantil, além de ser importante para a formação do sujeito, o trabalho com a linguagem é essencial para a interação das crianças, porque na orientação das suas ações, cotidianas, como na construção de conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento, porque é a fase, então, em que consegue perceber o desenvolvimento da capacidade da criança, que ela vai se expressando, vai se comunicando, ela vai utilizando a própria linguagem ou outra do meio em que ela vive. Por isso que a educação infantil devemos, então, proporcionar um ensino de linguagem escrita que a criança consiga, não compreender só a escrita, mas o que ela representa graficamente para ela.
porque a linguagem ela não está restrita apenas à oral e à escrita. Ela envolve, então, diferentes modos de expressão que se relacionam entre si, como as imagens, os movimentos corporais, os sons presentes no cotidiano dela. Por isso, é uma pluralidade, né? É uma grande diversidade de se estudar. Devido a isso, o desenvolvimento humano ocorre de uma forma satisfatória. Porque é importante que se compreenda que o processo de elaboração do cotidiano está interrelacionado com a imitação, com a representação, o movimento, a linguagem e as interações com o outro. Porque é nessa fase que a criança tem a fase das brincadeiras, da revelação, da partilha de desafios. Ela vai descobrindo o mundo, tudo que faz parte dele. Então, tudo que ela vai aprendendo, tudo que ela vê, ela vai reproduzir. Então, tem que cuidar muito o que tu vai falar. Você começa a fazer perto dela, porque eles vão gravando tudo. Por isso que a capacidade de conhecer e aprender é construída a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. Foi o que eu falei anteriormente. A criança, ela se vê no reflexo do adulto, então ela vai reproduzindo o que ela vê no outro. Assim, então, ela vai definindo o desenvolvimento como um processo dinâmico, porque as crianças, elas não são passivas ou meras receptoras das informações que estão ao seu redor, né? Mas, de fato, elas são uma articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento, tanto motor, afetivo ou cognitivo, porque não se dá de uma forma isolada, mas sim de uma forma simultânea e integrada. Portanto, é através então do contato com o seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, da interação com outras crianças e adultos, que elas então gradativamente elas desenvolvem a autoestima, a capacidade afetiva, o raciocínio, o pensamento e a linguagem. A criança, ela aprende a viver, a conviver e a formar conceitos através da brincadeira, sendo que essas aprendizagens, elas proporcionam um avanço de etapas que é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento dela. Porque o ato de brincar, ela não é uma necessidade da criança, mas, portanto, é fundamental criar oportunidades nos mais diversos locais, tanto em casa, na comunidade e na escola, os professores também ter essa ideia de trazer para o meio, para que elas possam então brincar livremente. Porque o fato é, sem a menor sombra de dúvida, que um ambiente rico em atividades expressivas, ela incentiva de uma forma mais significativa no desenvolvimento da fala infantil e ao processo de aquisição da linguagem. Justamente então por isso que esse tipo de trabalho em sala de aula deve acontecer amparando por atividades significativas. Assim sendo, então, o ideal é que as atividades, então, o professor possa organizar de uma maneira, né, que o aluno possa transitar entre situações informais e coloquiais, já que antes deles entrar para a escola, situações mais estruturadas e formais, explorando então o modo como funcionam, assim aprendendo a utilizar tudo isso de uma maneira correta.
as múltiplas linguagens na educação infantil. Então, expressar-se como sujeito criativo e sensível, com diferentes linguagens, sensações corporais, necessidades, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos de ajuda, narrativas e registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências, envolvendo tanto a produção de linguagens quanto a função das artes em todas as manifestações. Nosso trabalho, então, ia ficar muito extenso. Aí decidimos, então, trazer o que é mais, na verdade, o que é mais colocado em prática pelos pedagogos. Então, a gente se especializou na linguagem oral e na escrita. Agora, então, a minha colega vai dar sequência ao nosso trabalho, explicando, então, um pouco das múltiplas linguagens na educação infantil. Linguagem oral. É uma habilidade que se constrói no âmbito social, ou seja, quando as crianças nascem. Elas já possuem a capacidade de desenvolvê-las. E também a figura materna nota-se uma das principais fontes de colaboração nesse processo. Cria-se a imaginação e assim ela forma as bases para a memória e também para desenvolver a comunicação oral. Desde cedo é muito importante diversificar os assuntos tratados em sala de aula. Porém, os professores devem brincar com as palavras, pois tudo é motivo de diversão para as crianças. A linguagem escrita. Ela não é apenas um sistema de traços ou sinais. Ela deve ter relação com os sons da fala. E é uma das linguagens a serem vivenciada pelas crianças, na educação infantil. E hoje a escrita é valorizada. O contato das crianças com a cultura letrada acontece cada vez mais cedo. Isso deve acontecer para que eles aprendam a viver no mundo. E a educação infantil pode fazer tanto com os desejos e interesses das crianças, porque os saberes que os pedagogos já construíram, participando de práticas, de letramentos, capacitações, escolarizações, com tudo isso, eles devem possibilitar a organização de espaços, de tempo e de situações para brincar com as crianças. E assim como a disponibilização de artefatos, acervos e objetivos, e vem criando maneiras lúdicas que proporcionem a vivência plena da infância e estimulem a aprendizagem, porque é importante que a criança construa a função social da escrita e da leitura, e assim eles percebem também a presença e a importância em situações reais. Vimos que a educação infantil pode ter vários métodos e tem uma função muito importante no aprendizado das crianças. E apesar de vivermos em uma era de modernização, nem todas as nossas escolas em nosso país possuem suporte e materiais necessários para o aperfeiçoamento do desenvolvimento cognitivo das crianças. A interação da linguagem, por exemplo, ela se apresenta como meio para que a criança aprenda à medida que se socializem com os outros. Por isso, o professor precisa estimular a oralidade e a escrita na educação infantil. Dessa forma, os professores são fundamentais e de extrema importância, porque eles têm um papel muito importante no aprendizado e no desenvolvimento da criança, dentro do seu meio escolar, assim como os pais têm dentro de suas casas, até porque é nesse meio onde eles vão criar suas primeiras noções básicas, habilidades, responsabilidades, honestidades e conhecimentos que vão levar para o resto da vida. Então, que é sempre muito importante, educador, nós
futuras pedagogas, planejar situações de comunicações, como, por exemplo, conversar, exposições orais, entrevistas, que estimularão a criança tanto na oralidade quanto para a escrita. Um abração a todas e é esse o nosso trabalho aí. Qualquer dúvida, eu e a Adri estamos à disposição de vocês.